Círculo e círculo. Vamos para a apresentação, né? Resolução de problemas. Então, meu primeiro problema é um problema relativamente simples, mas diz assim: localizado em Singapura, a Singapore Flyer, meu inglês é perfeito, viu? Com 150 metros de diâmetro, é uma das maiores rodas gigantes do mundo. Cada uma das 28 cabines da Singapore Flyer comporta até 28 pessoas. Assim, em apenas uma volta, ela pode levar até 784 pessoas. Então, qual é a pergunta? Qual é a distância aproximada percorrida por uma das cabines após realizar uma volta completa? Ou seja, se a cabine saiu daqui, ó, quantos metros ela andou aproximadamente até chegar aqui? Isso aqui, gente, é o quê? Uma circunferência. Então, eu quero saber esse comprimento aqui, ó. Então, basta eu calcular o comprimento da circunferência, que é a roda gigante. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que ele me dá, ó, ele me diz que a distância, ou o diâmetro é 150 metros. Se o diâmetro é 150 metros, o raio vai ser o quê? 75 metros, que é a metade. O raio é a metade do diâmetro. Vocês devem ter visto isso nas videoaulas que vocês assistiram por aí. Então, como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Multiplicando 2 vezes o π vezes o raio. 2, quem é π? 3,14. Quem é um raio? 75. Estou calculando o comprimento dessa circunferência aqui que forma essa roda gigante. Então, eu fiz 2 vezes 75, 150. 150 vezes 3,14 dá aproximadamente, gente, 471. Se você calcular, pegar isso aqui ou na calculadora ou até na mão mesmo, você vai conseguir esse valor aqui, 471. Logo, a distância aproximada, porque ele diz aqui, ó, aproximada, provavelmente vai dar alguns números depois da vírgula. Então, a distância aproximada é 471 metros. Bem simples essa questão. Qual é o segredo? Você calcular o comprimento. É uma questão que aparece muito em concursos, outras coisas. Esse outro aqui é um segundo problema. Eu vou ler o enunciado e vou deixar para ler as letras depois. Problema 2. Um dos sistemas de irrigação por aspersão mais usado é o pivô central. Gente, se eu não me engano, a aspersão é a solta de água, assim, ó, borbulhando, tá? É o pivô central, que é isso aqui, ó, tá vendo? Que consiste em uma tubulação suspensa acima da área agrícola por algumas torres metálicas. As torres, tá vendo? Isso aqui, eles ficam suspensos. Que possuem rodas, ó, as rodas aqui, tá vendo? A base do sistema lembra uma pirâmide metálica, aqui, ó, tá vendo? E em torno dela, a tubulação sustentada pelas torres realiza um movimento de rotação de círculo. Ela, quer dizer, ela circula toda a plantação. A distância entre as torres varia de 24 a 76 metros, isso pode ser em qualquer plantação. E o raio do pivô entre 200 metros e 400 metros. Ou seja, a distância entre um desse daqui para esse pode ser de 26 a 76 metros. E se eu pegar todo mundo junto aqui, ó, juntar todos, eu posso ir até 800 metros. Aí a gente vai para o nosso problema. Suponha um sistema de pivô, que é esse aqui, central, com 800 metros de raio. Ou seja, então, essas distâncias aqui, ó, juntando esse com esse até o final, dá 800 metros de raio, né? Na qual a distância entre as torres que sustentam a tubulação é de 40 metros. Esses valores que ele deu aqui, gente, são só os valores que podem acontecer nesse sistema. Mas quais são os valores que a gente vai usar? 800 metros de raio e 40 metros entre uma torre e outra, tá bom? Então, vamos lá para a primeira letra. Quantas torres sustentam a tubulação desse pivô central? Gente, se a distância entre as torres é de 40 metros, ó, se a distância entre as torres é de 40 metros, então de um pivô para a primeira torre tem 40, depois 40, até chegar em 800. Qual é o segredo? Saber quantas vezes 40 cabe em 800. Então, 800 dividido por 40, 20. Um probleminha lá da quinta série.
né? Se eu tenho uma distância e eu quero saber quantas vezes aquela distância cabe dentro da outra, basta dividir a maior pela menor. Então, 800 dividido por 40, 20. Então, a gente vai ter 20 torres aqui espalhadas pelo o sistema de irrigação. Letra B. Qual é a distância percorrida pela torre que fica na extremidade da tubulação ao realizar uma volta completa? Ó, agora a gente já vai pegar o seguinte, eu vou pegar esse pivô aqui, ó, esse última torre aqui, vou fazer um giro de 360 graus. Quando eu girar essa torre aqui, ó, ela vai fazer uma circunferência. Então, eu tenho que calcular o quê? O comprimento da circunferência feita por essa torre aqui, ó, que sai fazendo a volta aqui. Então, o comprimento é 2πr vezes o π, que é 3,14, e o raio, que é 800. Por que eu uso o raio 800? Porque eu estou falando da minha última torre. Minha última torre, ela está a 800 metros do pivô. Então, o raio aqui, ó, é 800. Calculando, 2 vezes 800, 1.600. Multiplica 1.600 vezes 3,14. Dá aproximadamente, não, dá exato, se eu não me engano, 3.024 metros. Então, a última torre percorre 5.024 metros. Então, ela vai dar uma volta aqui, ó, ao redor da plantação de 5.024 metros. Letra C. Qual é a diferença entre a distância percorrida pela torre que fica na extremidade da tubulação e a distância percorrida pela torre imediatamente anterior a ela, ao realizar uma volta completa? Ó, primeira coisa, a última torre foi aquela que a gente acabou de calcular, que deu 5.024. Agora a gente quer saber a distância da torre que fica logo antes dela. Então, se a última torre está a 800 metros, a próxima torre tem que estar menos 40, porque ela está com uma diferença de 40 metros, que dá o quê? 760 metros. Vou calcular o comprimento dela. Então, o comprimento é 2πr, então vai ser 2 vezes 3,14. 3,14 é o valor de π, vezes 760, que é o raio dessa nova torre. Pronto, calculei aqui, multiplicando tudo bonitinho, dá 4.772,8 metros. Como ele quer saber a diferença, gente, diferença é subtração, assunto lá da quinta série, sexto ano. Eu vou pegar a distância que a gente pegou na questão anterior, que é 5.024, e vou subtrair a essa daqui, que dá 251,2 metros. É só fazer os cálculozinhos e conferir. Então, a diferença de comprimento dessas duas voltas é 251 metros. Ó, vou dar uma pausa aqui e volto com os próximos problemas no próximo vídeo, viu? Tá bom? Cheio.